Olá, meninos, vamos começar nossa aula. Na sexta unidade ainda, falando sobre ecologia, as relações entre os seres vivos, vamos falar sobre as relações ecológicas e o equilíbrio ecológico, tá certo? Lá na página 173 até a 178. Bom, falando em relações ecológicas, os animais, todos os seres, na verdade, eles têm interações. A gente já viu isso lá na ecologia, não foi? Então, os animais, eles vão ter relações ecológicas que podem ser consideradas como harmônicas ou podem ser consideradas como desarmônicas, tá? Quando não é benéfica para um ou para os dois. Nós temos aqui as colônias, tá? Esse daqui é a caravela portuguesa, ou seja, é chamado de colônia porque os indivíduos, necessariamente, a colônia tem que ser da mesma espécie, tá? Não pode ser de espécies diferentes e vai ocorrer o quê? Eles vivem fisicamente ligados entre si, interagindo de maneira como que todos vão se beneficiar. Ou seja, quando a gente olha para essa caravela portuguesa, nós percebemos que parece um indivíduo só, mas não é. Aqui são várias algas vivas, quinidários, que eles juntos, eles vão fazer diversas funções. Então, cada um vai fazer o quê? Um se alimenta, um flutua, um nada. Então, todos eles interagindo entre si, formando um só conjunto, né? Eles vão viver fisicamente, todo mundo juntinho, vai formar uma colônia. Então, a gente tem que perceber isso, porque é justamente a questão de viver todos juntos e se beneficiando, que é o que vai diferenciar as sociedades. Ou seja, nas colônias, nós temos indivíduos da mesma espécie interagindo entre si com um benefício para todos, tá? Mas a questão é que eles vivem fisicamente ligados. Já as sociedades, o que é diferente? Nas sociedades, o principal exemplo são as formigas, mas nós podemos dizer também que a população humana ela está organizada de uma forma de sociedade. Como assim? Indivíduos da mesma espécie que se comunicam, cooperam entre si e dividem as tarefas com a manutenção e o benefício do grupo. Então, na sociedade das formigas, elas não pensam individualmente, elas não são egoístas, elas pensam no geral. Por quê? Porque é dessa forma que elas estão organizadas. Então, alguns vão procurar alimento, outros vão organizar o seu local onde eles vivem, tá certo? Então, todo mundo está cooperando para viver em harmonia, tá certo? Nós temos que ter essa plena noção. Na sociedade também é assim, temos pessoas que vão trabalhar, tem pessoas que vão organizar outras coisas, então tem uma determinada organização. Lembrando, comunicação. Professora, como é que as formigas se comunicam? Já perceberam que no açucareiro da nossa casa, quando uma formiguinha encontra o açucareiro, depois está cheio de formiga? Por que será? Elas soltam, exalam uma substância chamada de feromônio. É como se fosse um perfuminho, tá? É uma substância que ela é um hormônio, uma substância que ela exala e acaba que as outras formigas da mesma espécie, iguaizinhas a elas, sentem e percebem esse feromônio. Então é justamente onde elas vão em busca das outras, tá? Então quer dizer que se uma formiga liberar esse feromônio, outras espécies vão sentir? Não necessariamente. E mesmo que sintam, elas não vão entender, não vão conseguir interpretar o que aquela substância quer dizer, tá certo? Competição é uma relação, como está dizendo, né? Competir. Por que competir? A gente, no caso dos animais, né? Pode ser da mesma espécie, como vocês estão vendo aqui, 2 ursos, ou podem ser de espécies diferentes. Isso é muito relativo. Temos animais que competem entre si por causa da fêmea, porque imagina lá, temos um monte de macho e poucas fêmeas. O que vai ocorrer? Os machos vão brigar por causa das fêmeas, tá certo? É isso que ocorre. Podem brigar também, relação a qual os indivíduos da mesma espécie ou de espécies diferentes disputam entre si para obter água, alimento, abrigo. Então, da mesma espécie, eles podem brigar pela fêmea, eles podem brigar pelo alimento, eles podem brigar pelo espaço, assim como espécies diferentes, eles não vão brigar pela fêmea, tá? Imagina um urso vai brigar por causa de um leão? Não. Um urso vai brigar por causa de um cachorro? Não. Primeiro que eles ficam em ambientes diferentes, né? Já começa daí. Mesmo assim, se eles estivessem no mesmo ambiente, eles não iam brigar pela mesma fêmea.
mas eles poderiam brigar pelo alimento, tá? Ó, o urso e a raposa, né? A raposa lá, nós temos raposas que vivem em ambientes frios, tá? Nós temos. Então, eles podem estar competindo ou não, dependendo lá do ambiente. Nós temos outros tipos de relações. Qual? Cooperação. O que vai ocorrer na cooperação? São de animais diferentes, vocês podem ver aqui, ou seja, ó, relação que pode beneficiar indivíduos de espécies diferentes. Por quê? A cooperação é como se fosse um salão de beleza. Eu tenho esse meu animal aqui que ele está muito sujo, pode ter algumas larvas por aqui, né? Ele come e acaba ficando alguns besouros, algumas larvas ali nele. O que vai ocorrer? Os passarinhos vão fazer uma limpeza nele, vai lá e agora, acaba comendo. Para ele está sendo beneficiado? Tá, porque imagina esse monte de larva, esse monte de inseto nele. Deve ser incomoda, né? Deve incomodar bastante. Então, ele está sendo beneficiado porque ele está tendo lá uma limpeza corporal e as aves estão se alimentando. Então, estou tendo uma relação benéfica, porque os dois estão sendo beneficiados e de indivíduos diferentes, de espécies diferentes. Ele está sendo beneficiado porque está sendo limpado e o outro porque está se alimentando. Então, um está ajudando ali o outro. Temos uma relação positiva. No mutualismo, ocorre entre espécies diferentes e que gera benefícios a cada uma delas. Relação obrigatória. Então, aqui a diferença entre a cooperação e o mutualismo é que na cooperação, na protocooperação, eu não preciso, não é obrigatório, certo? Se o meu passarinho ele não quiser ajudar, se ele não quiser comer aqui, os dois vão conseguir viver bem, perfeitamente. Cada um vai viver sua vida assim mesmo. Só que o que ocorre? No mutualismo, existe essa troca, né? Esse benefício aí, só que a relação é obrigatória. Então, a abelha ela não vai viver sem a flor e a flor ela não vai conseguir se reproduzir sem a abelha. Então, é obrigatório um para o outro conseguir viver. Então, é necessário, ou seja, aqui ó, existe a dependência. Então, é necessário que um esteja vivo para alimentar o outro e vice-versa, tá? Então, a relação obrigatória, existe a dependência entre as espécies envolvidas. Um não vai conseguir viver sem o outro. E no comensalismo, o que é que vai ocorrer? Ocorre entre indivíduos de espécies diferentes, em que apenas um se beneficia, mas o outro não é necessariamente prejudicado. Ou seja, eu tenho aqui o tubarão e eu tenho aqui um peixe, tá? O tubarão ele não está sendo beneficiado, mas também ele não está sendo prejudicado de forma nenhuma. Ele vai acabar comendo, vai fazer sua vida normal, e o peixe ele vai acabar se alimentando dos restos que o tubarão libera. Então, ele não está tendo nenhum benefício, mas também não está tendo nenhum malefício, tá? Temos o predatismo e o parasitismo. O que é o predatismo? Predatismo é predar, é um animal comer o outro. Aqui é a onça comendo aqui, tá vendo? Ocorre em espécies diferentes, na qual um é o predador e a outra é a presa. Então, o predador, a onça, pode estar comendo uma hiena, pode estar comendo uma girafa, pode estar comendo várias coisas aí. E o parasitismo? Relação entre seres vivos de espécies diferentes, em que um indivíduo se beneficia e o outro é prejudicado. Eu tenho aqui o sanguessuga. Então, eu tenho aqui uma pele humana e o sanguessuga. O ser humano ele não está sendo beneficiado, ele está sendo prejudicado porque está perdendo sangue para quem? Para o sanguessuga. Professora, a pessoa não percebe não? Muitas vezes não, porque ela tem algumas enzimas, algumas substâncias que acaba quando ela coloca a ventosa, que é a boca dela, aqui na pele, ela acaba liberando algumas substâncias, então a pessoa não sente dor. A região fica como se fosse anestesiada, tá? Quando a pessoa não sente dor, não percebe que ela está ali. E ela fica lá, ó, só se aproveitando. Então, o sanguessuga está se alimentando e a pessoa perdendo sangue. Então, ela está sendo beneficiada e a pessoa prejudicada. É uma relação de parasitismo. Aí nós temos o equilíbrio ecológico, né? O que seria esse equilíbrio ecológico? Eu tenho uma cobra e eu tenho um anfíbio. Tenho um réptil e um anfíbio.
O que vai ocorrer com a minha cobra e com o meu sapo, né? Vamos aqui na primeira imagem, ó. Se a população de presa, vamos ver quem é a presa. A presa é o sapo e o predador é a minha cobra. Então, a cobra vai comer o meu sapo. Ó, se a população de presas vier a declinar, então se a população de presa, quem é presa? É o sapo. Se a população de sapo diminuir, haverá falta de alimento para os predadores. Ou seja, o que é que vai ocorrer? Imagine só, se eu tenho sapos, esses sapos, eles por alguma questão ambiental, eles acabam diminuindo. Os animais, as cobras, né, que vão comer o meu sapo, eles vão acabar diminuindo também, porque ele não vai ter mais alimentação. Se ele não tem alimentação, o que vai ocorrer? Ele vai acabar morrendo, não vai acabar se reproduzindo e, consequentemente, vai acabar diminuindo muito essa população. Então, ó, haverá competição por alimento e a população de predadores irá reduzir. Por quê? Imagine só, eu tenho uma grande quantidade de cobra, mas a quantidade de sapos diminuiu. Então, as minhas cobras vão brigar, vão competir pelo alimento, porque o alimento está escasso. Então, se eu tenho um pouco sapo para muita cobra, alguma coisa está errada. Eu vou precisar ter mais sapo para alimentar as minhas cobras. Já que eu não tenho, eles vão acabar brigando entre si e, posteriormente, muitas cobras vão acabar morrendo por falta de alimento, tá certo? Então, por isso essas setas, ó, quanto menos presa, menos predador. Por quê? Se minha presa é quem está alimentando o predador, se ela diminui, consequentemente, o predador também diminui com eles. Eu tenho aqui, ó, com a oferta de alimentos, não aqui, bora cá. Com a redução dos predadores, né, o predador é a cobra. Com a redução deles, a população de presa consegue se reproduzir e ocorre o aumento do número de indivíduos. O que vai ocorrer? Essa linha vermelha está indicando que os meus predadores diminuiu. Então, por alguma questão ambiental, né, que ocorreu ali naquele local, os predadores acabaram diminuindo. Então, eles diminuíram, ocorre que os sapos que estavam sendo alimento da cobra vai acabar aumentando. Por quê? Não tem quem vai comer a cobra, ou não tem quem vai comer o sapo. Então, se essas minhas cobras diminuíram, os sapos eles começam a aumentar a sua quantidade, tá certo? Aí vai ocorrer o quê? Ó? Com a oferta de alimento, né? A oferta de alimentos aumenta, ou seja, os dois estão em alta, né? Tem grande quantidade os dois. Os predadores não precisam competir por alimento e a população de predadores volta a aumentar. Ou seja, se eu tenho grande quantidade de sapo e grande quantidade de cobra, não precisa competir, não precisa brigar. Cada um vai ter como se alimentar, tá certo? Isso aqui vai ser uma forma bem interessante. Outra coisa, eu coloquei essa imagem proposital. Por quê? Nós não gostamos muitas vezes de sapos, não é verdade? Porque realmente, esteticamente, ele não é um animal bonito. A gente não pode dizer que o sapo é um animal bonito, porque não é. Não vou mentir, né? Aí ocorre que esse meu sapo, ele vai acabar comendo o quê? Diversos insetos e aracnídeos, porque o escorpião não é inseto, tá? É um aracnídeo. Eles são primos da aranha. Então, ó, escorpião, baratas, formigas, os insetos no geral e aracnídeos, o meu sapo vai estar comendo. Então, o sapo, ele é benéfico para o equilíbrio ecológico, porque imagine que todos os sapos, porque ele é feio, entrem em extinção, o que vai ocorrer? Ocorre que o número de escorpiões, baratas, outros insetos vão aumentar, justamente porque não tem sapo. Então, ele é de extrema importância na nossa vida, na nossa rotina, na nossa ecologia, tá? Aí eu tenho aqui, ó, interferência humana no equilíbrio ecológico. Por que interferência humana? Eu tenho que lembrar que o homem, infelizmente, ele acaba interferindo no nosso dia a dia, na nossa vivência. Isso é benéfico? Não, né? O homem acaba tirando muito da natureza e esquece de repor. Então, ele faz muitas coisas que não são boas para a natureza. A gente tem que observar isso. Ó, nós temos aqui, tá?
Eu coloquei aqui, ó, introdução de espécies exóticas. Nesse momento, antes de falar isso aqui, eu vou dar uma coisa que está ocorrendo aqui em Sergipe, no Brasil agora. O que é? Nós estamos vendo a chegada de sementes aqui no Brasil, não estamos vendo? Ou seja, está passando no jornal, está passando em comerciais, o tempo todo que aqui no Brasil, inclusive em Sergipe, chegou algumas encomendas, né? Nela tinham sementes de plantas exóticas. O que é que ocorre? Bom, por que a gente não pode pegar essas sementes e colocar e plantar elas? Primeiro, a gente não sabe em específico qual foi a origem, né? Temos sementes aí de vários países. Só que ocorre que essas sementes de plantas de outro país, quando trazidas para o Brasil ou para outro local, elas são chamadas de exóticas. São plantas que não são nativas daquele local. Ou seja, se elas não são nativas, se elas são de outro local, ocorre que quando elas chegam, elas vão ocorrer o quê? Pode haver pragas, né? Ela pode trazer praga, ela pode ser como uma erva daninha, ou seja, prejudicando as outras espécies. Tudo isso vai ser o quê? Prejudicial. Aí ocorre que eu tenho aqui o caramujo gigante africano, ou seja, resumindo, caramujo africano, tá? Ele foi conhecido, vocês já ouviram falar de escargot? Todo mundo já ouviu, né, escargot? O escargot era um caramujo que era comido lá em outros países, que as pessoas gostavam muito. Aí inventaram, né, trazer para o Brasil o caramujo africano, tá? Trouxeram para o Brasil, só que teve um problema. Ao invés de servir como alimento, ele acabou sendo como uma praga para o Brasil. Ou seja, esse caramujo africano, ele vai competir com os caracóis brasileiros por alimento. Então eu peguei um caramujo lá, trouxe para o Brasil, pensando com a finalidade de servir como alimento, como o escargot em outros países, só que ele foi prejudicial, justamente porque ele vai competir com outros caracóis brasileiros para alimentação. Então, ele acabou sendo como uma praga, pessoal. Por que como uma praga? Porque ele chegou aqui, vai competir com o alimento de outros caracóis, ele vai prejudicar na agricultura, porque ele vai ser como uma praga para a agricultura também, como também ele tem um potencial de transmissor de doença, tá? Ou seja, ele libera alguns animaizinhos, tá? Que vão justamente desenvolver doenças, vão desencadear doenças. No ano que vem, vocês vão conseguir perceber, vão conseguir observar isso, tá certo? Ou seja, vocês vão conseguir ver que nesse ciclo, através desse caramujo africano, conseguiu desencadear diversas doenças. Por quê? Porque ele era um animal que não era brasileiro, ele foi introduzido na fauna brasileira, justamente desencadeando diversos problemas aí, tá? Então a gente tem que pensar muito bem em trazer para o nosso local espécies distintas, espécies de locais diferentes, porque isso vai trazer diversos malefícios para a nossa fauna e flora. No caso das sementes, né, que estão trazendo aqui para Sergipe, para o Brasil, para a flora, para toda a vegetação, porque vai desencadear doenças, vai desencadear um risco enorme para a nossa fauna e flora, para os animais e para as plantas também. Então a gente tem que ter muita noção disso. Você viu algum vizinho que ganhou essas sementes? Não planta. Tem que ligar para a polícia, ligar para o órgão específico para mandar essa semente de volta. Por quê? Ela vai ser um malefício, vai trazer pragas, ela vai servir como uma erva daninha. O que é uma erva daninha? É uma planta trazida de um local diferente, que ela se aproveita da situação, acaba matando as populações nativas e acaba prejudicando a gente. Então isso não é benéfico, isso é maléfico, tá? Nós temos a degradação ambiental, que também é uma interferência humana, que nós não deveríamos fazer isso, e estamos fazendo, inclusive, o Pantanal. Nós estamos agora falando de várias coisas atuais, né, gente? O Pantanal não foi a poluição que está tendo lá, a degradação que nós estamos vendo lá, interferência humana, totalmente. Aí vocês me perguntariam, professora, não vai ter nenhum malefício, não? Nós já estamos tendo, né? O aquecimento global, ele está ocorrendo como sempre ocorreu, mas está desenvolvendo ainda mais, tá? Isso é maléfico, a poluição também, o desmatamento também. Então nós estamos vendo que o ser humano, ele tem aí inúmeros fatores
que acabam prejudicando a nossa vivência. Então, nós temos que ficar atentos para tentar poluir menos. Por quê? A natureza, ela vai conseguir se recompor, sim, mas ela precisa de um prazo. Eu não posso pegar, ficar só poluindo, degradando, desmatando a natureza, se eu não dou um prazo para ela se recompor. Porque senão, nós não iremos conseguir ter a nossa vida saudável. Não vamos conseguir deixar para as próximas gerações um ambiente propício para eles conseguirem viver, tá certo? E é nosso dever, como pessoas, deixar um ambiente saudável para as próximas gerações viverem também, com as mesmas condições que nós temos hoje, tá certo? Agora, vamos realizar a atividadezinha, tá? Na página 179 e 180, bons estudos, qualquer coisa vocês anotam, a gente resolve isso lá no plano de dúvidas. Grande beijo e forte abraço.